Fala, nação rubro-negra, hoje é dia de clássico dos milhões, clássico contra o Vasco no Brasileirão 2025. E você sabe qual foi a última vez que o Vasco venceu o Flamengo no Brasileirão? Há 10 anos atrás, 2015. Você vai ver isso e muito mais nesse vídeo. Tem desfalque do lado do Flamengo, tem desfalque do lado do Vasco. Como que as equipes vão se enfrentar nesse jogo. Vou trazer um corte do programa aqui para vocês, crédito do vídeo na descrição. Tá muito bacana e depois vocês ainda vão ver próximos jogos do Flamengo, né? E notícias e informações do Mengão nessa sequência depois desse jogo contra o Vasco. Se você ainda não é inscrito no canal, sou o FB do Flamengo, trago informações do mais querido, do clube mais amado do Brasil. Se inscreve no canal para você não perder nada dessa que é a nossa paixão, Flamengo. Vamos lá para a notícia. Fã de esporte, sábado tem clássico no Maracanã. Vasco e Flamengo se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro em momentos bem diferentes. O Vasco vem de derrota para o Ceará e chega com Carille pressionado para esse jogo. O técnico ficou bem irritado com a postura do time na última partida e precisa definir a equipe que leva a campo. Coutinho, poupado pela sequência de jogos, deve ser titular. Na zaga, Maurício Lemos com uma fratura na costela, a tendência é que siga fora. Com isso, Carille deve manter a defesa com João Vitor e Lucas Freitas. No ataque, a dúvida é quem joga na ponta direita. 3 jogadores disputam a vaga: Garré, Adson e Ryan, correndo por fora. Payet saiu do último jogo com problemas no joelho direito e a tendência é que desfalque a equipe. O Flamengo vem de goleada contra o Juventude, é o líder do Campeonato Brasileiro e chega bem motivado para o jogo. Pedro, que retornou aos gramados semana passada, depois de uma grave lesão no joelho, voltou a balançar as redes, mas ainda não deve ser titular. Felipe Luiz falou que tem de ter uma progressão. Léo Ortiz, poupado, na última partida deve voltar à equipe. Na lateral esquerda, Alex Sandro está em tratamento por conta de um edema na coxa. Ayrton Lucas deve ser o titular. Bruno Henrique, investigado por supostamente ter forçado um cartão amarelo em jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro em 2023 e beneficiado apostadores, começou no banco no último jogo. Entrou e está à disposição de Felipe Luiz. Esse será o 4º confronto entre as equipes. Para o sábado, que o clássico é muito grande, mas ainda com a definição que o jogo vai ser o mando deles, mas o jogo no Maracanã, nossa casa, com também nossa torcida, então muita expectativa boa para o jogo do sábado. Tabu em vigor, últimos 10 clássicos entre Vasco e Flamengo. Essa tela mostra o momento atual dos dois, né? O Vasco não venceu nenhum dos últimos 10 jogos, 2 empates e 8 vitórias do Flamengo. Me parece difícil achar na história um recorte que seja tão desfavorável a um dos lados. Última vitória para os Maltina, o Carioca de 23. Vasco. É o jogo do Pumita, né, Sandrão? Que a gente tava falando aqui fora do ar, um belíssimo gol do Pumita. É a última vitória do Vasco, como passa o tempo, que eu realmente achava que era 2024. Elton, vamos lá, primeiro clássico. Depois eu quero uma palhinha do lado vascaíno com o Carille. A gente falava de Zubeldia, falávamos de outros técnicos pressionados. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença, né? Essa tela mostra isso, mas como é que você imagina essa diferença atual no jogo deste sábado? Essa diferença não é de hoje, a gente viu na tela, e é uma diferença já de um bom tempo, não só do time, né? Da administração. O Vasco vive a situação de ter se tornado SAF, depois a SAF entra na justiça, os donos acabam falindo, a associação toma conta novamente, tudo isso com um orçamento de clube de associação e tendo que pagar as dívidas que o Vasco já tem que pagar no dia a dia. Uhum. Mudanças de técnicos também, eu acho que o Vasco chegar à Sul-Americana foi importante na temporada passada, mas é uma realidade muito diferente, né? Acho que o Carille, ele consegue trabalhar com elencos limitados, mas tudo tem também um teto. Eu não sei se o Vasco alcançou esse teto, até porque muitos jogadores acabam se lesionando, o time titular nunca é repetido praticamente, o Carille não consegue dar continuidade e isso prejudica qualquer trabalho. Mas é lógico que o Flamengo está num estágio muito mais avançado, tem um elenco muito mais qualificado, e não só em relação ao Vasco, em relação a todas as outras equipes do futebol brasileiro, a gente tem que falar isso. É claro que o futebol tem essas questões de encaixe de jogo que algumas equipes acabam superando, e no ano passado, por exemplo, o Botafogo foi melhor, mas é um Flamengo melhor que o Vasco. Isso não significa que o Vasco entre em campo derrotado. Sim. Isso não entra na conta. Até porque é um clássico, eu acho que o peso do jogo também tem que ser levado em consideração, mas há um favorito. E esse favorito veste vermelho e preto. Fábio Carille, pressão sobre o homem. Mais
né, de muitos técnicos que nesse momento da temporada estão pressionados. O Carille, ele já começa os seus trabalhos sendo questionados porque ele tem talvez uma régua curta de paciência com relação aos trabalhos dele, né? Isso aconteceu com o Santos, isso aconteceu em vários outros clubes por onde ele passou. Porque é um técnico que ele tem as suas peculiaridades como comandante. A gente está vendo aí os números dele, ele tem, obviamente, mais vitórias que derrotas, mas é um aproveitamento um pouco maior que 50%. E a gente vê algo que era característico dos times do Carille, que eram a média de gols sofridos, que eu acho que pesa também, depõe um pouco contra o trabalho dele. Mas ele tem um cara lá na frente, na outra ponta do campo, que é o Pablo Verratti, que faz muita diferença. E eu acho que o Flamengo tem que ficar ligado num cara como esse, que jogos desse tipo costuma crescer também. Vamos apresentar mais uma tela para vocês, que é sobre o Filipe Luiz. Falamos da pressão diante do Fábio Carille. Filipe Luiz não se incomoda em clássicos. Contra o Botafogo, 2 jogos, venceu os 2. Contra o Fluminense, aí equilíbrio, né? Uma vitória para cada lado e 2 empates. E os 3 jogos contra o Vasco, terminando com 3 vitórias. O trabalho que me parece, neste momento, incontestável. Teve como disse uma vez Michael Jordan no playoff, numa derrota, ele falou, não, essa derrota foi só uma ondulação na pista, como se fosse um buraco na pista. Me parece que aquela derrota, embora é importante, não estou minimizando, mas um buraco, uma ondulação na jornada, porque o time volta já e responde. Filipe Luiz. Esse clássico contra o Fluminense foi no ano passado, no começo do trabalho dele. O Mano Menezes já naquele momento de reação do Fluminense, né, no Campeonato Brasileiro. Contra o Botafogo, por exemplo, uma vitória numa Supercopa do Brasil, né, uma decisão. Sim. É um jogo que valia título, né, valia taça. Contra o próprio Fluminense também, decisão de campeonato estadual. A questão do Flamengo vencer os clássicos, aí seria com ou sem Filipe Luiz. Eu acho que ele traz a identidade dele, eu acho que nos grandes jogos ele está se acostumando também, né, a enfrentar os seus adversários locais, mas tem os clássicos nacionais também, jogos importantíssimos fora do Rio de Janeiro que o Flamengo venceu. Mas eu acho que vale muito mais olhar para o que o Flamengo apresenta de padrão em relação aos seus adversários, né? O Botafogo perdeu um técnico, e aí passou um tempo procurando um novo, achou agora. O Fluminense mudou recentemente, o Renato volta, né? O Vasco começou a temporada com o Carille, questionado já no Santos na temporada passada, né? Com o Paiva foi bem até durante boa parte do Campeonato Brasileiro, que eu acho que até deixou o Vasco numa situação confortável no campeonato, naquele momento que ele era técnico do Vasco. Mas eu acho que pesa muito mais a questão de olhar o que ele tem em mãos e o trabalho, a identidade que o Flamengo tem em relação aos seus adversários no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, essas foram as informações do programa. Agora eu vou falar para vocês a sequência de jogos do Flamengo e mais algumas coisas. Continue esse vídeo que você não vai se arrepender. Sequência do Flamengo depois que enfrenta o Vasco. LDU de Quito na terça, não é quarta, pessoal. É terça-feira, LDU de Quito na altitude. Provavelmente Filipe Luiz não deve, na verdade a comissão técnica do Flamengo não deve levar nem De La Cruz e Alan. Isso aí já é praticamente certo. Não devem levar esses 2 jogadores porque eles têm problemas com a altitude, de acordo com a análise clínica lá avançada que existe hoje em dia, né? Esses atletas não podem jogar na altitude. Então Alan e De La Cruz já é certo de não irem para a partida. Vamos ver se até lá Alex Sandros vai estar recuperado, mas acredito que também não. O Flamengo então vai enfrentar depois do Vasco a LDU de Quito na terça-feira, muito importante esse jogo. Vai enfrentar o Corinthians no Maracanã domingo pelo Brasileirão. E depois na quinta tem Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, que já inicia. E no outro final de semana o Flamengo sai para enfrentar o Cruzeiro em Minas. E você sabe qual foi a última vez que o Vasco da Gama venceu o Flamengo pelo Brasileirão? Foi em 2015. Como era o mundo da última vez que o Vasco venceu o Flamengo pelo Brasileirão, cara? Neymar era do Barcelona, Botafogo estava na Série B, Luan Santana estava no topo das paradas da música sertaneja. Olha aqui essa imagem, cara. Héctor Canteiros no Flamengo disputando a bola com o tal de Andrezinho do Vasco. 27 de setembro de 2015, essa é a data da última vitória do Vasco sobre o Flamengo no Brasileirão. Naquele dia, Rodrigo e Nenê marcaram e comandaram a virada Cruz Maltina sobre o rival. O Flamengo estava vencendo com um gol de Emerson Sheik. Rodrigo fez um gol de falta e Nenê fez um gol de pênalti vencendo essa partida sobre o Flamengo em 2015. Muito tempo sem ganhar o Flamengo não vai ser hoje que o Vasco vai vencer o Flamengo. O Mengão vai atropelar, já meteu 6 no Juventude, custa nada meter 4-5 no Vasco hoje no Maracanã para continuar na liderança com 13 pontos.
E é isso aí, pessoal. A provável escalação, de acordo com o GE do Flamengo, é Rossi, Léo Ortiz, que foi poupado na última partida, e Danilo, que vai entrar no lugar de Léo Pereira, que jogou a última partida. Então, um Léo descansou um dia e agora o outro Léo vai descansar, que é o Léo Pereira. Ayrton Lucas se mantém na esquerda porque o Alexandre está com edema na coxa esquerda. O Wesley deve ser mantido na direita. Eric Pulgar, De La Cruz, já que De La Cruz não vai enfrentar o LDU, deve jogar o jogo todo hoje. Arrascaeta, Gerson na ponta direita e Michel na ponta esquerda. E Bruno Henrique, que quase não jogou no último jogo, deve também atuar desde o início. Acredito que depois, no segundo tempo, ele vai poupar Gerson para poder preservá-lo para o jogo contra o LDU. Deve entrar Plata ou Luiz Araújo aqui. E o Cebolinha, naturalmente, deve entrar no lugar do Michael. Bom, pessoal, esses são os preparativos para o Flamengo, né, as notícias do Flamengo nesse sábado. Mais tarde vou trazer mais um vídeo para vocês. Se você é fanático pelo Flamengo, pelo futebol, tá com o dedo no like, se inscreve no canal para não perder nada do time mais querido e mais amado do mundo. E segue o líder.